Salve, salve galera, Júnior Moraes para com mais uma videoaula. E hoje vai ser uma aula um pouco misturada, tela de computador com a nossa bancada, né? Quero ensinar hoje como que você vai aí tá fazendo um cabo de rede, além também da configuração de um roteador outdoor ou indoor com sistemas AP Router e derivados, né? Sistemas que são muito parecidos com o AP Router, certo? Então, para fazer esse cabinho, a gente vai seguir então a ordem padrão. A gente vai precisar do que? De um cabo de rede, esse aqui, cabo de rede Cat5e, um estilete, aqui o estilete, alicate crimpador, conector RJ45, certo? Você encontra em qualquer ferragem aí por um preço bem acessível. Muito bem, então eu vou pegar o meu cabo de rede. Para garantir aqui, eu vou pegar o meu estilete, certo? E vou cortar esse cabo de rede mais ou menos aqui 2 dedos, meus dedos são grandes assim, uns 2 dedos e meio. Sempre com muito cuidado para não cortar os fios internos. Eu vou cortar essa capinha azul e vou puxar, certo? Ó, eu vou puxar e eu vou desfazer. Eu vou separar esses grupinhos, esses 4 grupinhos de cabo que vem dentro do meu cabo de rede. Eu vou fazer isso aqui. Vou soltar os cabos um a um. Nesse meu caso eu vou estar ensinando a fazer um cabo normal, né? Não é o cabo crossover. O cabo crossover você tem que fazer algumas alterações na ordem quando vai fazer do outro lado. No meu caso eu vou fazer um lado só pra gente aprender esse processo de crimpagem, certo? Eu vou dividir os grupinhos aqui. Pode ver que eu estou desenrolando. Grupinhos separados, eu vou colocar eles na ordem então. A ordem que a gente vai usar é branco do verde. Se for falar branco do verde e o branco do azul, por exemplo, aqui cada cor é uma mais clarinha e uma mais escurinha. Tá vendo? O marrom, por exemplo, aqui um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Branco, azul claro e azul escuro, certo? Assim também funciona no verde. Branco do verde, separar aqui, ó, na ordem aqui, ó. Branco do verde, verde. Branco do laranja, que é o totalmente branco. Nesse meu caso, né? Depende do seu caso. Algumas vai vir um verde normal, um verde listrado e assim vai. Branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, que é o marronzinho clarinho, marrom, certo? Vou juntar essas cores. Vou aqui dar uma apertadinha para que eles possam se encaixar melhor. Conferir de novo aqui, no meu caso o branco saiu do lugar. O meu branco do verde também saiu do lugar. Isso acontece. Você tem que estar bem ligado quando for fazer a crimpagem para que essas cores não mudem. E vai ficar assim, ó: branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Tá aqui a ordem, ó. Pode conferir a ordem aqui: branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Eu vou colocar o dedo aqui, ó, dessa forma, e mais ou menos o tamanho da minha unha. Mais ou menos o tamanho da minha unha, que meus dedos são grandes, como eu já disse. Isso vai dar mais ou menos isso aqui, certo? Esse espaço aqui. Eu vou pegar o meu alicate crimpador. Ele tem essa laminazinha de corte aqui, ó, na lateral. E vou colocar ali e vou cortar o meu cabo então. Lembrando, conferir de novo antes do corte: branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Conferir a ordem de corte, eu vou cortar, certo? Tá aqui, ó, o cabinho cortadinho ainda na ordem: branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Eu vou pegar o conector e com essa parte aqui, ó, a parte do furinho, você pode perceber a parte do conector, a parte que conecta mesmo, pra cima, eu vou espetar conferindo a ordem
de cima, então, dessa forma. Eu vou conectar aqui e vou apertar ao máximo para dentro, sempre cuidando para que essa ordem aqui de dentro não mude. Essa ordem dos cabos ali, ó, vamos ver. Aí eu não sei se vou conseguir mostrar muito bem. Certo? Mas tá ali a ordem, ó. Branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. A ordem está branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Tá certo. Certo, conectei. Conferir se os cabos estão bem para cima. Eu vou olhar na parte de cima. Aqui, ó. Essa outra parte aqui, a parte que tem o conectorzinho. E vou conferir as pontas aqui, ó. Se as pontas do cabo estão chegando bem nas pontas do conector. Se não estiver chegando, eu vou dar mais uma apertadinha. Nesse caso, o cabo foi feito bem direitinho aqui. Ficou no tamanho certo. Fechou tranquilo. Então, eu vou colocar no meu conector, aqui no meu alicate crimpador, na parte de 8 pinos, né? Espetar bem e vou apertar. Lembrando que você tem que apertar bem forte. Aperta mais uma vez, só para dar uma conferida. Tá pronto o seu cabo de rede. Você pode conectar em qualquer dispositivo aí. O outro lado, nesse meu caso, vai ser igual, então eu não vou precisar refazer o processo, já que é um processo um pouquinho demorado, né? Para pôr no vídeo também, para o vídeo não se alongar. E agora a gente vai para o computador, então, fazer as configurações. O dispositivo que a gente vai usar hoje aqui é este, que é um ST-COM, um rádio 2.4 GHz, vai dar para ver muito bem aqui, ó. Mas é um rádio de 2.4 GHz. Esse rádio ele tem duas portas que servem como LAN e WAN, certo? Ele é um rádio que pode ser usado tanto indoor quanto outdoor. Nesse caso aqui ele também já tá meio velhinho, tá? Enfim, tá mais amarelado, tá com uma aparência amarelada, justamente porque ele estava trabalhando em outdoor, né? Tava trabalhando lá de fora de uma casa. Esses rádios também são bem usados em um provedor wireless, e foi de um roteador de um provedor wireless que ele veio. Eu vou estar ensinando. Ele tem um sistema próprio da ST-COM, mas que é muito parecido com o AP Router. É igual, praticamente igual. Vou estar ensinando então o processo de configuração dele como AP e também como cliente. Bom, nós vamos para a segunda parte da nossa videoaula, então. Eu já ensinei então a fazer o cabo na outra parte do vídeo. E agora então a gente vai ensinar a configuração. Eu tô com o meu rádio aquele ainda desligado. Eu vou ligar ele nesse momento. Ele tá com o cabo de rede ligado na porta LAN dele. Passa por uma fonte PoE, que eu esqueci de mostrar antes no vídeo também, mas é uma fontezinha simples PoE, certo? Que sai um cabinho pro rádio e um cabinho sai para a porta LAN do computador, certo? Vocês podem ver aqui na minha conexão local que eu tô com o cabo desconectado, ou seja, tá tudo desligado. Simplesmente está passando pela fonte, mas não está conectado no rádio. Eu vou ligar o rádio agora. Bom, liguei o rádio na porta LAN, a luzinha do rádio acendeu, a luzinha do computador acendeu. Você pode ver aqui também que a nossa placa de rede aqui também já acendeu. Nesse meu caso aqui, eu estou deixando as configurações todas de conexão local tudo em DHCP. Você pode ver aqui, ó, versão 4, tá tudo para obter o endereço automaticamente, porque nesse caso a gente vai usar ele ainda como um AP, né? Então a gente vai deixar ele configuradinho como um AP. A conexão caiu aqui com o rádio. Tá, voltou. Certo. Então eu vou começar abrindo aqui o meu prompt de comando, ou seja, menu iniciar CMD. Eu vou dar Enter. Vai abrir essa tela aqui para nós, então. E a gente vai digitar o seguinte comando: ipconfig. ipconfig. E a gente vai saber aqui, então, os endereços de IP do nosso computador. Mas o principal que a gente quer saber que é o gateway padrão, que é o IP, então, desse rádio. Esse rádio aqui eu acabei de resetar ele, ou seja, ele está zeradinho de fábrica. Tá com as configurações originais dele, certo? Aqui está então 192.168.1.254. Vamos colocar aqui 192.168.1.254 e vou dar Enter.
Para entrar então na tela de configuração desse roteador, isso aqui é um STCOM, como você pode ver, o firmware dele também é da STCOM, mas é muito parecido. Quem já mexeu com o AP Router, ou enfim, vai mexer, vai se identificar muito bem. Aqui tem as configurações principais então dele, tempo de funcionamento, tudo. E no meu caso aqui então a gente vai configurar ele como um Access Point, certo? Agora como um Gateway Access Point, ou seja, ele vai estar trabalhando no modo roteador. Nesse caso aqui ele está como bridge, a gente vai mudar ele para roteador. Por quê? Porque o bridge ele vai atribuir IP de um roteador antes, ou seja, se eu tenho um roteador trabalhando antes desse meu roteador wireless, atribuindo os IPs, ele vai pegar o IP sempre daquele roteador. Nesse meu caso, eu quero que ele seja um servidor de DHCP. Se você quiser usar, por exemplo, em uma rede cabeada, eu quero mudar para uma rede, transformar essa rede cabeada em wireless, por exemplo, num ponto a ponto, que é o que a gente vê muito, que é o que? Uma empresa com um ramal de IP, ela vai querer interligar o outro lado da empresa que fica em outro bairro, por exemplo. O que a gente faz? A gente vai deixar os dois rádios em bridge, né, os rádios que a gente vai deixar conectado um no outro, e um vai trabalhar como AP e o outro vai trabalhar como cliente. A configuração é a mesma, simplesmente você vai botar ele em bridge e vai botar os dois roteadores, o roteador servidor e o roteador cliente, vai colocar na mesma faixa de IP. Se o IP é um 92168.0, os dois vão ficar no 92168.0, certo? Você só vai ter que atribuir então um IP diferente, por exemplo, 0.1 e 0.2, que é até um exemplo, que é o que eu uso aqui na minha rede. Eu tenho um servidor, eu tenho a minha rede interna aqui com o IP 0, trabalhando na faixa de IP 92168.0, e tenho uma outra casa, que é a casa da minha irmã, que fica a uns 2 km daqui, trabalhando também na faixa IP 0, atribuindo IP daqui do meu roteador, simplesmente, só que a gente faz o ponto a ponto e o ponto a ponto está em bridge, então a gente tem também acesso a dados. A gente consegue trocar dados, tem então todo o esquema de rede por se tratar de uma rede com o mesmo IP, né? A gente consegue fazer compartilhamento de arquivos, impressora e etc, certo? Mas vamos passar então para a parte prática do negócio. Eu vou mudar então as configurações aqui para roteador, certo? Porque é o que eu quero nesse caso. Eu quero que ele atribua IPs e ele trabalhe como um AP, e o servidor de DHCP ativado, tudo. Ok? Ele vai aplicar. Isso é um esquema muito chato desses roteadores STCOM que no AP Router não tem. O AP Router você faz todas as configurações e depois vai lá em gerenciamento, aplicar configurações e aplica tudo de uma vez. No STCOM não. O STCOM ele vai aplicar tudo, cada vez vai aplicar novamente, certo? Vai vir aqui então em wireless básico. Aqui tem o SSID, você vai mudar o seu SSID para o que você quiser. No meu caso aqui eu vou colocar Wi-Fi, para a gente ter uma ideia mesmo. Seleção de canais. Se você enfim, tá num lugar que tá muito poluído, então você deixa em automático, né? Porque é a melhor opção deixar automático. Que daí ele vai selecionar então o canal com menos interferência e vai operar nele. No meu caso aqui eu vou colocar o canal 3, certo? E vou clicar em aplicar, certo? É um esquema muito fácil. Isso aqui a gente usa esses hardwares mais para pequenos enlaces, né? Pequenas redes wireless, por exemplo, quando a gente vai fazer um ponto a ponto ou alguma coisa assim que seja pequeno. Que seja maior a gente faz geralmente com rede 5.8, cuja configuração é a mesma, certo? É tudo muito parecido, simplesmente muda a frequência. Você vai ter que prestar atenção em algumas coisas. Alguma hora dessa eu faço um vídeo ensinando a configurar em 2.4, em 5.8, aliás. Então eu vou vir aqui, avançado. No meu caso aqui, a potência de sinal RF está em 100%. Se eu for fazer, por exemplo, um ponto a ponto longo, eu vou deixar em 100%. Se eu for fazer um ponto a ponto pequeno, por exemplo, eu tenho uma visada boa, consigo, enfim, eu tenho uma antena boa. Nesse caso aqui não é uma antena boa, né? Porque ele tem antena embutida e a antena dele é bem ruinzinha, assim. Mas se eu tenho uma antena boa, por exemplo, uma antena de 25 dB em um rádio, eu não preciso colocar 100%. Tanto que vai aumentar o meu ping e não vai dar uma conexão muito boa. Então a gente vai configurar
100%, 50%, 25%, isso tudo vai depender da sua rede mesmo, sabe? Pra não adianta ter sinal demais também, que não vai funcionar muito bem. No meu caso eu vou deixar em 100% então, porque ele vai trabalhar como um access point normal, um access point comum. No meu caso eu vou deixar 100%, mas você coloca conforme for preciso, certo? Nesse caso aqui a configuração está toda pronta, a taxa de dados eu vou deixar automática, tem gente que usa 11 megas, 9 megas, no meu caso eu vou deixar automático porque, como eu disse, né, não vai ser eu estou configurando ele agora, não para um ponto a ponto, mas sim para um uso de uma rede normal, então pode ter dispositivos conectados em 1 mega de velocidade, como também pode ter dispositivos conectados com 54 megas. Para ponto a ponto eu costumo deixar em 12 mega. Deixa fixo em 12 MB. Às vezes, se é um ponto a ponto que eu vejo que vai dar uma velocidade maior, assim, uma coisa boa, assim, que é um ponto a ponto bom, aí então eu deixo em automático, configuro ali, quando der ele vai chegar na máxima, ou enfim, o máximo que você conseguir. Eu costumo deixar em automático, que é mais prático. Aqui eu não mudo nada, eu venho para a abinha de segurança, onde eu vou colocar minha criptografia, no meu caso eu vou colocar um WPA2, não um WPA normal, você pode colocar o WPA2 Mix, né, o Mixed que eles chamam, que ele é um pouco melhor, com certeza, ele é mais seguro, mas no meu caso eu vou deixar como WPA. Configuração de WPA, formato aqui, chave compartilhada, que é a nossa senha. Eu vou colocar a senha aqui então, senha 123, por exemplo, vai ser a nossa senha dessa videoaula e vou clicar em aplicar. Certo, ele configurou aqui, então já está aparecendo a minha rede wireless. Eu não sei porque nesse momento não está aparecendo a minha rede Wi-Fi. Tô com meu conector desabilitado, eu acho. Enfim, eu tô com um problema na minha placa de rede aqui, que ela não está achando as redes direito. Mas ela já está funcionando normalmente. Se eu quero fazer ainda alguma coisa, eu posso vir aqui em TCP/IP, interface LAN. Se eu quiser alterar o endereço de IP do rádio, 92.168.1.254 é o que está agora. Se eu quiser mudar a faixa de DHCP também, por exemplo, né, se eu quero usar o 92.168.1.1 a partir do 1 ou a partir do 2 e quiser mudar aqui para 1, enfim, é como você preferir, como for melhor para você. Interface WAN, no meu caso, eu não configurei, mas tá como DHCP client. Eu posso colocar como IP fixo, por exemplo, PPoE, enfim, como for melhor para você. No meu caso aqui, eu tô com o cabo apenas da LAN conectado. O cabo da WAN está desligado. Eu até posso fazer uma conexão aqui pra gente entrar no clima também. Vou pegar um cabinho de rede aqui. Eu vou fazer a ligação então do cabo de rede no meu rádio, na porta que restou, ou seja, ele mesmo faz essa jogada, né, de cabo de interface LAN e interface WAN. Nesse meu caso, como eu estou usando uma como LAN, a outra ele já vai identificar como WAN no modo de roteamento, como ele está como roteador. Liguei na minha rede aqui. Vamos ver aqui, interface WAN. A nossa WAN tá como DHCP. Ele já disse que tá tentando atribuir o endereço de IP. Vamos ver se vai configurar, se vai funcionar. Atribuiu já da minha rede, né? Porque eu tenho uma rede aqui, como eu disse, trabalha em 192.168.0. O meu roteador base que manda em todos os IPs para todas as redes é o 92.168.0.1. E ele já atribuiu, então, já subiu aqui, ó, acesso à internet. Se eu, por exemplo, quiser abrir um site agora, quiser abrir o YouTube aqui, por exemplo, minha conexão é lenta, mas vai abrir tranquilo. Então, já tô navegando, tô com acesso à internet. No meu caso agora, eu tô navegando via cabo, mas se eu quiser conectar, por exemplo, um dispositivo móvel ou notebook ou qualquer outra coisa, eu posso conectar também nessa rede. Tá como qualquer outro roteador normal. Certo? Agora a gente vai então para a segunda parte da videoaula, que é configurar isso aqui tudo como um cliente. Certo?
A gente já volta. Bom, estamos de volta. Tá aqui o mesmo roteador, né? A gente continua com a videoaula. Tá aqui o roteador configurado como a gente deixou na aula passada. Simplesmente agora eu vou desconectar então o cabo que eu usava como WAN. E a gente vai ver aqui que a configuração WAN dele não saiu ainda, mas vai sair, certo? Porque agora a gente já tá sem acesso à internet através dele. Certo, então agora a gente vai configurar esse roteador como cliente. Deixa eu só dar uma atualizada aqui pra gente ver que a gente não tá mais navegando. Ó, já não navega mais, já não faz mais nada. Por exemplo, se a gente dá um ping aqui pro Google, ele não tá mais resolvendo esse IP, ó. Você tá vendo? Ele não vai... Enfim, não vai responder porque ele tá sem acesso, né? A gente tá sem acesso à internet porque eu tirei o cabo. Bom, eu vou vir em modo de operação. Nesse caso, eu tenho duas escolhas. Você já pode ver que caiu o ícone aqui. Eu tenho duas escolhas. Ou eu posso usar ele como bridge, como eu já falei antes, cliente, bridge. Eu vou colocar ele como cliente, eu vou usar a minha wireless como porta WAN, ou seja, eu vou receber minha internet via wireless e vou dividir via cabo, certo? Essa é a configuração que eu quero. Caso você queira receber essa internet e dividir ela via cabo e compartilhar o mesmo IP da rede, ou seja, no meu caso o IP 192.168.0 e 1, 0 no caso, né? Eu vou colocar o meu dispositivo em bridge, certo? Porque a bridge a gente sempre vai passar o IP, ele vai passar reto e não vai atribuir IP, certo? Ele vai trabalhar na mesma rede, ou eu coloco como internet a rádio. Nesse nosso caso eu vou configurar os dois, pra gente ter certeza também dos dois, certo? Lembrando então, o meu IP nessa máquina agora continua 92.168.1.100, ou seja, esse dispositivo está trabalhando na faixa de IP 1, certo? Eu vou colocar como internet a rádio e vou colocar em aplicar. Em alguns pode também aparecer como ISP client, cliente ISP, certo? Eu apliquei, eu vou vir aqui em wireless básico, tem que esperar o roteador aplicar. Vou esperar o roteador voltar, eu mudei a configuração dele, ou seja, toda vez ele vai reiniciar. Pronto, a gente voltou. Eu vou mudar então o modo de operação que eu tinha antes como AP, agora eu vou mudar para cliente, certo? Já que eu vou estar recebendo essa internet. Tem dois processos, a gente pode fazer ou no manual ou no automático. Nesse caso eu vou ensinar a fazer no manual, mas também tem um automático que depois eu ensino, certo? A gente vai vir aqui em SSID. No meu caso, o SSID da rede que eu quero usar é teste, certo? A rede que eu estou usando aqui para fazer a conexão vai ser a rede teste. E vou clicar em aplicar. Cliquei em aplicar. Vou vir aqui em segurança. O avançado, você pode vir em avançado, mudar a potência do rádio para a potência que você quiser. Nesse caso aqui eu estou com um rádio muito pertinho. Então só posso trabalhar com ele aqui em 50%, 25%, vai ficar bom. Eu vou deixar 50% e vou dar um aplicar. Os dois rádios estão em bancada, né? Os dois rádios estão um do lado do outro. Vou vir aqui em segurança. Vou selecionar o modo de rede que eu tenho lá, o modo de segurança lá. No caso, eu tenho o WPA, certo? E vou colocar assim, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que a gente fez. E vou dar um aplicar. Nesse momento, quando eu dei o aplicar, ele já está tentando se conectar com a minha rede, a rede teste, né? Que foi essa rede a qual a gente atribuiu ele. Deixa eu vir aqui em status, esperar ele voltar. Está escaneando. Demora às vezes para conectar.
Tá escaneando em todos os canais para ver se ele acha alguma coisa. Ou então, como eu disse, você pode usar um modo automático. Que você vai vir aqui em wireless, localizar redes, ou em alguns vai trabalhar também como site survey, né? Aqui nesse caso então eu tenho aqui o localizar redes, eu vim em localizar de redes, atualizar, e eu já achei a rede que eu queria, que é a teste, é a mesma rede. Sinal aqui, tranquilo, tá com sinal bom, 100% de sinal, tô com o roteador do lado do outro. Eu vou clicar aqui então, select, vou marcar e vou clicar em conectar, que vai funcionar também. Esse é o meu caso, deu connect, deu select filed. Deixa eu ver aqui, vou conectar novamente. Connect filed. WPA. Não sei qual que é assim é certo. Bom, então eu vim aqui, venho no meu localizar redes. Eu tive que fazer alguma alteração no meu roteador base, ou seja, no roteador que eu estava usando como access point. Ele estava com um problema ali, resolvi nele, tá tudo certo. Voltando então à nossa configuração, eu vou vir aqui, ó, SSID teste, eu vou marcar o select e vou marcar o conectar, certo? Ele vai dizer aqui connect separate. Computador algum na minha rede, né? Não vai encontrar absolutamente nada. Deixa eu vir aqui, ativar compartilhamento, então ativar. Mas mesmo assim ele não vai aparecer nada além simplesmente do meu computador, né? Não tá aparecendo mais nada além dele, certo? Então agora a gente vai ensinar a fazer essa configuração em bridge, então, para poder trabalhar com os dois computadores na mesma faixa de IP, 2, 3, 4 mais computadores na mesma faixa de IP, certo? Eu vou vir então aqui nas configurações do meu STCOM, vou vir aqui em avançado, desculpe, vou vir em modo de operação e vou mudar aqui o modo de operação dele para bridge, certo? Cliquei em bridge, clico em aplicar, ele vai aplicar novamente as configurações, e como eu já estava usando ele como cliente, não vai mudar nada. A princípio eu não vou ter que fazer ele para configurar novamente, eu não vou ter que configurar praticamente nada nele. Simplesmente ele vai parar de dar um IP para o meu computador. Deixa eu ver aqui, IP config, ele vai parar de dar um IP para o meu computador. Ele vai permanecer nesse IP aqui, ó, 9268.1.254, certo? Já aplicou, tá aqui como cliente ainda, todas as configurações, porém agora eu já não consigo mais navegar.
Vamos ver aqui, vamos tentar navegar. Tcharam. Falha ao carregar. Por quê? Tá conectado, tá tudo certo, conectadinho na minha rede. Porém, eu não consigo navegar, né? Por quê? Porque eu mudei ele para bridge, porém eu não coloquei esse roteador em si, eu não deixei ele na mesma faixa de IP que eu precisava, certo? Então eu vou vir aqui nas configurações de LAN dele, eu tenho que esperar ele aplicar. Esse roteador ele é bem demorado para aplicar essas coisas. Como eu disse, é o lado bom de um AP router. AP router você não tem esses problemas. No meu caso aqui ele não vai navegar mais porque o meu computador ficou sem IP. Sim, ele tá com IP 0. Por quê? O meu roteador, ele tá em bridge, já tá em bridge, beleza? Ele tá em bridge, ou seja, você já pode ver que o meu computador ele atribui um IP da faixa 0, certo? Só que eu esqueci o roteador na mesma faixa de antes ainda, ele ainda tá na faixa 1. Então eu vou vir aqui nas configurações de rede, né, que você vai vir aqui embaixo, abrir central de redes e compartilhamento. Eu vou vir aqui na minha conexão local, propriedades, protocolo TCP/IP v4, versão 4. Vou vir aqui usar o seguinte endereço de IP e vou colocar aqui um IP, o 9268. Tem que ser na faixa 1.1.3. E aqui colocando ele como gateway. 68.1.254, que é o IP dele, e vou dar um OK, certo? Agora eu já vou voltar a ter acesso ao meu roteador, porém eu vou estar sem acesso à internet e sem acesso aos outros computadores. Ainda eu vou vir aqui, TCP/IP, interface LAN, e vou mudar então esse IP da minha interface LAN para 0.254, certo? Vou dar um aplicar. Aqui ele vai dizer que o DHCP no meu caso aqui vai ficar desabilitado, né? Posso deixar ele desabilitado. Como eu estou trabalhando em bridge, o DHCP ele por obrigação precisa estar desabilitado, certo? 92.68.0.254 para poder caber dentro da minha rede, para mim poder acessar ele dentro da minha rede. Ele diz que vai reiniciar. Eu vou vir aqui na minha placa de rede de novo, nas configurações dela. Esperar conectar. Voltou a conexão local. Eu vou vir em propriedades, protocolo TCP/IP versão 4 novamente. Vou colocar ele então em DHCP de novo, para receber o IP automaticamente. Vou dar OK. Porque agora eu tô com todos os dispositivos, eles estão todos na mesma rede, né? Se eu, por exemplo, vim aqui um 92.168.1.254, ele já não vai entrar mais. Eu vou vir aqui um 92.68.0.254 e tirar. Vai abrir o meu roteador. 0.254, ele abriu aqui, pode ver aqui, ó, IP fixo. Configuração 1 não funciona em modo bridge, né? Porque aí a gente só tá pegando então essa internet que tá de um lado e transmitindo ela para o outro. Se eu, por exemplo, aqui dar um ping, eu vou pingar normalmente o site do Google, porque agora eu tô com internet normal. Se eu vim aqui nas minhas configurações de IP, ou seja, ipconfig e dar enter, eu vou ver que eu tô na mesma rede de IP do meu roteador base, ou seja, eu tô no 92.68.0.1. Esse tá trabalhando como gateway, ou seja, esse meu roteador que eu configurei agora, esse ST-COM que eu configurei agora, ele tá simplesmente trabalhando como uma ponte na minha rede, certo? Nesse caso, esse ST-COM ele tá recebendo esse sinal do roteador base via wireless, ele recebe esse sinal via wireless e joga por cabo para o meu computador, atribuindo os IPs também daquela rede, ou seja, ele está simplesmente fazendo uma ponte wireless cabo, certo? Como se fosse um receptor, nesse caso, né? Agora, como se fosse um receptor wireless para o meu computador. Estou navegando através do cabo, porém através da rede wireless. Não sei se você conseguiu me entender bem assim. E navega normal, você pode ver aqui que vai carregar um vídeo normal, carrega, enfim, todas as coisas na internet e eu usando velocidade total, né? Funciona muito bem isso também. Então isso serve mais para quem quer fazer um ponto a ponto, por exemplo, porque eu vou vir aqui na minha rede, ó, por exemplo, abriu aqui e apareceu já o Moraes Note, que é o meu notebook, que está conectado via wireless no roteador base, certo? Então, o meu computador, o Junior PC e o Moraes Note.
Moraes Note não vai nem conectar, porque não tem nada. Mas enfim, eu consigo fazer esse compartilhamento porque eu tô com os dois computadores no mesmo IP, na mesma faixa de IP. Por exemplo, esse aqui tá na faixa 0, e o meu notebook, que é o Moraes Note, que tá em outro roteador, também tá na faixa 0 e tá funcionando, entendeu? Então essa é uma das vantagens de você conseguir configurar tudo em bridge. Claro, não são todos os roteadores que permitem você configurar tudo em bridge, mas é legal quando se faz esse tipo de coisa que se mantém em bridge ou não, né? Quando você não quer compartilhar arquivos, por exemplo, eu quero simplesmente compartilhar minha internet com o vizinho, então você deixa no modo normal, que ele também não consegue ter acesso aos seus arquivos. O que eu tinha para hoje era isso. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dê o seu joinha. Ficou um vídeo comprido pra caramba, mas eu acho que eu consegui explicar bem todas as configurações e todos os modos que você pode usar então esse roteador, tanto indoor quanto outdoor, certo? Roteadores com fonte PoE e sistemas AP Router ou similares, certo? Eu agradeço muito pela sua visualização. Como eu já disse, a sua dúvida você pode deixar ali nos comentários. Muito obrigado e valeu!